Estamos aqui em Moreira do Lima, na Rua da Guarda, para irmos visitar a casa do nosso soldado e conhecer alguns familiares que ainda estão vivos. É a filha da Dona Conceição, ela vai levar a senhora lá na... Vamos lá? Dá um testemunho. Vamos lá na casa? Vamos lá então. Isso é verdade. Está igual como era. Está igual? E na semana, acho que foi sempre assim. Nunca mudou. Era esta casa aqui. Esta era a casa? Era a casa, era esta. Vai à volta até o outro lado. Aqui era onde estavam os animais. Aquela parte do lado mora a Mariana também era tudo da mesma família. Ah. É. Só que o resto pertence a 3 irmãos. Que são... É a minha mãe, a outra é o meu tio. São sobrinhos então do soldado António Salianos. E do outro lado também é outra casa. Agora está ali uma prima minha, mas que era também do pai dela. Também era irmão da minha mãe, também sobrinho. Vamos lá então. É a Dona Conceição. É a minha mãe. Boa tarde. As áreas são muito maravilhosas, agora vem muito arzinho fresquinho da serra. Mas esta casa era toda dos meus avós, tios, a minha mãe. Pronto, eu das que são nascidas, nasci aqui, nós temos todos aqui, só 2 irmãos ou 3 que nasceram em Beteanços, porque o meu pai era de Beteanços. E da maneira que nós temos todos aqui. Éramos 13 irmãos. Pronto, agora somos, já sabe, têm ido. E depois dos meus pais, esta casa foi partida para 3 filhos. Ali estão, era meu irmão, mas que já faleceu, ficou a filha, tomar conta. E aqui fiquei eu, nas traseiras da qual ficou um irmão meu que deve chegar hoje, estava no hospital. Que é o Sr. Luís, não é? Que está, é, que está no coração. Pois, a Dona Cássia já nos disse. E pronto, eu já estive em Lisboa, estive no Porto, meu marido era um engenheiro. E vivi, depois vim para cá viver, e fiz este aumentozinho só. Para cá, porque não tinha uma casinha de banho, não tinha, era lá do outro lado. E esta parte, sala e 2 quartos, tocaram a mim. E dei um arranjinho, mas agora precisava ser mais obras, mas meu marido faleceu. Okay. Agora veio com esta filha. E pronto, mas no meu tempo era bonito. Muito bonito, de rapariga, muito bonito aqui. Algum dos seus familiares foi para a Primeira Guerra Mundial? Sim, sim. Bom, portanto, ali, mas foram os primeiros que entraram na guerra, coitados. O irmão da minha mãe. Que é o... É o único que esteve na guerra. Sabe o nome dele? Esperança. António Iones. Que é o soldado que nós estamos a pesquisar, sim, certo? Sim, sim. Muito bem. Mas mais de cá também faleceram lá, porque é que muitos até vieram bem, eu não sei o que se passou com eles, que eles vieram. Agora diz mesmo no livro que, quer dizer, a guerra, os portugueses que foram os primeiros das filas. Aonde? Ao António de Saliones. Ela um bocado mal. É Qual é o assim, grau de parentesco? O grau de o parentesco. parentesco que você tem com o António. Com o António, eu sou sobrinha. É a sobrinha do António? Pois, ele era irmão da minha mãe, e portanto sou sobrinha. Ele era meu tio e desapareceu. Como é que se chamava a sua mãe? Minha mãe era Isabel Saliones.
Então tinha o nome da mãe dela? Sim, Isabel, Da mãe do António? da mãe do António e da minha mãe. Porque Isabel, Como se chamava a mãe da sua Isabel Clara Barbosa. Clara Barbosa. Minha mãe tinha o nome da mãe da minha avó e nós fomos buscar da mãe Leones e do pai Lopes. Com que idade foi António de Salianos para a guerra? Sabe mais ou menos que idade é que foi para a guerra? Com que idade foi para a guerra? Foi logo dos primeiros lutas que havia. Menina era miudinha assim da catequese, da escola, ia com a minha avó. Já ela estava a receber esse peso, portanto já devia ter falecido há mais tempo, claro. Como se chamavam os pais do António de Salianos e tinha irmãos? o nome dos pais do António e o nome dos irmãos? Diga-me lá. Os pais do António, Sebastião, era o pai do António, Sebastião, Soutomaior, Leones. Que depois este Soutomaior parece que houve ali qualquer coisa e saiu, mas o Soutomaior até acho que era de umas grandes descendências. Mas naquela altura, a Primeira Guerra, já era isto e era aquilo, eles até isso tiraram, porque essa família de Soutomaior até é uma família de grande... A mãe era Isabel Saliones, depois tinha José Saliones, que era um irmão da minha mãe, viveu aqui numa casa aqui já além, e uma irmã da minha mãe, que era Conceição também de Saliones, também vivia ali em cima, também tudo faleceu. Eram duas e 3 filhos. Era Joaquim. O Joaquim. Foi para o Brasil e morreram lá com os filhos, quiseram ir todos para o Brasil e morreram lá. E era o Joaquim e era o António falecido, esse tais da guerra, e era o José, que morava aqui à frente. Já. Isto era tudo Leones, aqui esta grandeza toda. E estas casas aí por cima e tudo eram deles. Aquela casa lá além, lá dentro que já a filha arranjou. Esta aqui era um sobrinho do meu primo, que também vieram de França e estão aí a viver. Ele não, que já faleceu. Nem faleceu depressa. Esta mulher, que também era de Lados de Viana, a mulher dele. E pronto, isto aqui era uma família que hoje já está toda misturada. Por exemplo, estas famílias, olha, já tudo desapareceu, agora ficamos só nós. É vida, também já tenho 80, para fazer 84. Ainda é nova, você ainda tem muito para dar. Está aqui fininha. Fazia o António de Saliones antes de ir para a guerra e onde vivia? Ele vivia aqui nesta casa. António e a mãe dele, os pais dele e os irmãos. Via aqui. E o que ele fazia antigamente era como o pai dele. Trabalhava em áreas assim de casas antigas, assim, tudo rústico. António e pai da minha mãe, já atrás. E o António não era agricultor? Não se dedicava à agricultura? Todos com o pai. Aí trabalhavam com o pai? Depois começaram a ter as terras dele. Começaram a ter as... Era pedreiro? Era. Eles trabalhavam na agricultura, mas tinham aquela profissão que eram pedreiros, sabiam trabalhar a pedra. Os homens era assim. Era trabalhar nas artes. Agricultura e depois também tinham aquela arte de saber trabalhar a pedra, construíam casas, muros, tudo o que fizesse falta fazer. Está ali este tal que foi feito por eles, aquela cabeça do homem que está a deitar a água, e tudo que está aqui construído era feito por... Pode ser ali abaixo, se puder ver melhor. Desculpa. Está vomitado, parece. Chega para aqui. Antigamente lavavam aqui a roupa? Sim, sim. Eu lavei aqui muito e os meus pais e os meus avós, a gente lavava aí. Porque isso já é muito antigo, já é do tempo da casa. É. Lavava-se aí e era onde lavava a roupa. Ah, era. O António Salianos era casado, tinha filhos? Era. Não era casado, mãe. Está a perguntar. Se era casado e se tinha filhos. O António, Não. Então, era solteiro, não sem filhos. Pode-nos contar como morreu António de Saliones, quando e como? Sabe quando morreu e como morreu na guerra? Ouviu falar? Nada. A sua mãe nunca lhe contou? A minha mãe contava contra, não sabemos nada, e a minha falecida mãe ficou muito revoltada, não sabia nada.
É, numa guerra também, aquilo não ficam todos no mesmo sítio, não é? Claro, aquilo também devia ser, sabe-se quem puder, não é? Isso é Na claro. altura. E estou para lá nas balas, com certeza, a molho, como é que costumo dizer. E mal de quem ficou sem eles e mal deles que foram, coitadinhos. Agora, pronto, eu que não sei mais nada, sei que a minha mãe, como me contava, era isso. Olha, meu filho, eles foram, daqui foram um dos rapazes com ele. E nós ficámos sem saber nada, né? Como é que foi, como não foi, não soube nada. Tem conhecimento de como se sentiram os pais de António Saliones quando ele foi para a guerra e de quando receberam a notícia da sua morte? Repare, os seus avós, você sabe como é que ficaram os seus avós nessa altura quando o filho não veio com vida, pronto, não apareceu, não é? Livre. Nem se pensa sequer. Um filho que vai para uma guerra e não veio. E ele acho que era mais novo do que ela e ela depois tinha Levam-se todos muito bem, os irmãos. Antigamente também os irmãos eram assim mais. Mas davam-se todos muito bem e viviam aqui. A minha irmã da minha mãe morava lá, alguém. Ali também, nesta direção, era um irmão da minha mãe. Eles passavam por aqui, nós passávamos para ali, nós passávamos para lá e eles passavam. Era uma família unida. Pronto. Depois, olha, ele voltou, ficou. Não sabia-se nada, diz que ainda foram lá saber e aquilo tudo, mas ninguém sabia. Sim, mas nem havia nome sequer de pessoas que morreram. Foi porque, por exemplo, o pai da Mariana, o Sr. Manuel, já foi lá ao cemitério, ele já nos contou que ele está lá na França, sabe? E foi lá à procura e não encontrou lá nenhuma referência. Não contou. Sabe se o António de Saliones sabia escrever? Ele sabia escrever, o António? Assim, escreviam naquela altura, uns sabiam, outros não sabiam, porque há tanto ano que era. Mas você sabe se ele sabia escrever ou você não sabe se ele sabia? Sei, não sabe se ele sabia. sabia. Não sei nada da vida dele, não sei que ele foi para a tropa, como foram os outros. Foram chamados estes homens daquela altura todos e pronto. E como é que ele se comunicava com a mãe? Isso não sei. Não sabe? Não sei nada da vida, se eles se comunicavam, se não. O que sentiu e sente por não haver o túmulo de António de Saliones? Por não ter um túmulo, repare, o António de Saliones, o seu tio, não é, neste caso, não tem um túmulo, não é? O corpo dele não está em lado nenhum. Como é que você se sente em relação a isso? É triste, muito triste. Porque a gente, quando é perto, ainda vai saber daqui ou dali, mas longe, como sabe, naquela altura, e as pessoas já antigas também, não tinham essa experiência para poder saber nada. Mas, enfim, olha, que Deus o tenha lá em paz. O que nos pode contar sobre o seu tio e a sua participação na Primeira Guerra Mundial? A mãe contava que aquilo que era, vinham as coisas, carradas deles já mortos, outros vinham já sem, começavam uma guerra mesmo assim, e pronto. Pois eu já sou mais do tempo da Espanha, assim, a gente sabia mais. Pois. Já era uma raparinha assim maior. Já é uma guerra mais recente, não é? Recente, havia que vinham muita gente por aqui. Mas a minha avó dizia que nessas guerras já é tanta miséria, tanta fome que desciam estas serras lá para aqui e entravam por aí dentro e queriam o que houvesse, porque estavam cheios de fome. Tanto que esta casa ficou a casa da guarda devido a aqui depois ter guarda para ver isto, porque isto era péssimo naquele tempo. E por isso é que ficou o título da Casa da Guarda. Muito bem. É este. Mas o resto é como sabe, a gente vê tantas misérias nesse mundo. O que pensa da Primeira Guerra Mundial? Teve algo de positivo? Valeu a pena? E o governo tratava bem os seus soldados? O que é que você acha da Primeira Guerra? Acha que teve alguma coisa positiva? Você já disse, não é? As guerras têm alguma coisa de positivo para si? Umas guerras, minha filha, deve ser o fim do mundo. Matar aquele, matar o outro, matar aquele lá. Já viu o que é uma guerra? É isso. Isso que uma guerra é destruir tudo. E está-se na miséria, fica-se mais na miséria. Vocês não veem essas nações que vocês vieram, pequeninhos como vocês, por aí fora. E andam aí, meio do mar, coitadinhos, cheios de fome. Que é isso? É a guerra que anda lá nas terras deles, destruíram tudo. Está a ver? É assim que é a guerra. Pode-nos ajudar a fazer a árvore genealógica do António Saliones? Explica o que é a árvore. Tiago agora vai explicar. A árvore genealógica. Mas o que é isso? Diz, olha, explica por tuas palavras o que é.
é a família, os descendentes do António Sim, Salione. Sim, uma árvore, você está a ver uma árvore? Uma árvore tem um tronco, não tem? Tem. E depois saem os ramos, certo? É claro. As famílias são a mesma coisa, não é? O tronco o que é que será? Por exemplo, vamos imaginar o seu tronco. Quem é que deu origem a você? Os seus pais, meus pais. certo? E quem é que deu origem aos seus pais? Os pais deles. E por aí afora, não Por aí é? fora, E isso é fazer uma árvore onde aparece o nome da família toda através das gerações. A gente- Você pode nos ajudar a construir? Sim. Eu Você acho, sabe algumas coisas sobre os nomes das famílias, pelo menos a sua parte, não é? da maior parte. É difícil para a sua avó criar 5 filhos? Sim, naquele tempo das guerras era difícil tudo, filha. Não havia nada. Não havia dinheiro, não havia nada. Eles viviam do trabalho, das montanhas, de espangalhar pedra para fazer casas. Isso foi o tipo da minha família, assim. Isto era tudo serras por aqui, até cá abaixo. Isto foi tudo demolido para fazer casas por aqui, nesse tempo dos meus avós. Os meus pais já, graças a Deus, trabalhavam no campo, trabalhavam por aqui, e meus irmãos começaram também a trabalhar muito cedo. Uns tiveram tropa no tempo, outros não, mas tive um irmão que era chefe da polícia, já faleceu, e tive outro que era construtor de obras, também estava cá, depois foi para Lisboa, e os outros trabalhavam no campo. Cá se viviam e trabalhavam aí para as terras. Nós, raparigas, havia os minérios lá nas serras, Serra da Arga e por ali fora, e as minhas irmãs iam todos os dias e vinham para o minério. Foi sempre assim. Podemos visitar a casa? Se podemos visitar a casa. Aqui? Sim, a casa por dentro. Podemos visitar onde nasceu o António. A casa, coitada. Mas sabe que isto é que é o bonito. Isto é que Para é o perceber antigo. é o antigo. Que é isso que nós queremos ver e mostrar aos meninos como é que era antigamente. Algumas coisas não eram iguais, mas era assim esta casa. A casa da minha mãe era assim antigamente. Algumas coisas foram mudadas, mas a casa era assim. Aqui dentro era a cozinha, ali era uma casa de banho, aqui era um quarto, ali era outro quarto, depois tinha aquela porta, agora ali está fechada, mas dava para dentro. Porque a casa era toda a mesma. Depois a minha mãe, quando tomou conta, Pois. foi que quando morreram meus avós, pronto, cada qual ficou na sua parte. Mas a casa da minha mãe mantém-se a mesma casa que era, só aquele bocadinho da colé que foi aumentado. De resto é a mesma casa. Depois arranjei um bocadinho com tudo, isto era em madeira, era assim. E arranjei um bocadinho, mas 2 quartos, tenho ali uma dispensazinha para ali um quarto, ali é outro. E depois aqui era a sala, aqui a sala. E ali era então a salinha onde eu comia com os meus filhos. Podemos e ver? a cozinhinha pequena, pode entrar. Mas venha cá, venha. Vai lá mostrar você. Venha-me mostrar. Este género assim. E eu nunca quis modificar este género assim. Depois tinha aí a cozinha também. Esta, aqui é a pia onde lava a Aqui louça. era a pia de lavar a louça, aqui. E aqui as prateleiras da louça e aquilo deixa ficar sempre assim. Muito bem. E gostei muito sempre de ter o que a minha avó tinha. Aqui era o fogão a lenha? Era o fogão a lenha. Eu tive sempre o fogão a cozinhar a lenha. Tinha um forno em tijolo. Pronto, era cozinhar a lenha, tinha ali o forno, depois o forno desapareceu e comprei aquela lenha e depois comprei este gás. E o resto é... E aqui usava-se antigamente, os seus pais não punham aqui o fumeiro? Aí que era o fumeiro, sim. Eu é que pus aqui uma coisa Para não cair. Mas eles usavam aqui? Eu tinha fumeiro. Tinha o Era fumeiro? Eles aqui tinham o fumeiro. E na outra ainda tinha fumeiro maior, que tinha lá um forno que dava 7 rasas, 7 alqueiros. O forno daquela cozinha da minha sobrinha. Tocou ao meu irmão, pronto, o marido é da Geniela, pronto, tínhamos para poder arranjar as coisas, mas o meu marido já também era bastante doente e não quis se meter em confusões. Olha, diga-me uma coisa. Isto não era feito de tijolos, pois não? Você sabe de que é que isto era construído? Que era construído isto? É tudo pedra. Tudo pedra? O meu avô.
O seu avô, então, os pais do António é que fizeram a casa, construíram. Esta O parte, pai. então, foi o meu avô que fez. O pai do António e da sua mãe. Sim. Porque, quer dizer, perceba, a parte do meu avô viviam nesta casa ali que está ali da minha sobrinha. Esta casa era toda unida, uns dormiam naquela casa e outros dormiam por aqui. Depois a minha avó era ali de Cardielos, perto de Viana. E o meu falecido pai foi fazer um jazigo a um tio primo da minha mãe, vivia em Viana, e foi fazer um jazigo. E arranjou aquela namorada. Mas depois havia os tios velhinhos que viviam todos lá dentro. Ela começou, eram duas irmãs, tinham um comércio e tinham não sei o quê. Quando chegou cá e vivia ali dentro, também não gostou. Diz que eu disse a ele, olha, tem paciência que eu não gosto de viver aqui com tanta gente. E o meu avô não tem portas, que eu faço a casa. E bem, então fez esta parte toda, foi o meu avô que fez a minha avó. Muito e bem. eu depois, pronto, gostei desta parte também. Vamos lá, então. E agora, pode-nos mostrar o resto? Você está ali uma divisão. Ah, tem aqui uma Foi o divisão. momentozinho que eu fiz. Aí esta parte já é mais recente. Esta é, já estava cá eu a viver. Mas você ainda era pequenininho? Eram os vossos, então fez aqui para pôr a casa de Fez uma banho. casinha de banho pequena e fez aí a marquisezinha com um quarto. Muito bem. É assim, olha. A casa é assim. Tá, olha, é uma casa muito linda. Um quarto, está tudo, entra água, está tudo. Mas isto agora. Aqui dormia eu. Ah, você dormia aqui? Dormia aqui é mais a minha irmã. É. Estão a ver como antigamente eram os armários, eram assim, punha-se um paninho, não é? Tão bonito. É tão lindo. Deixa passar-se, não? Tem aqui uma dispensa. Aqui era a casa de banho antigamente. Era o quarto de banho que havia antigamente, só depois deixou de ser quarto de banho e passou a ser um arrumamento. Tem uma janela. É. Aquele quarto. Olha o que todas as casas deviam ter para deixar entrar. E agora aí... Aqui era o quarto de banho antigo. Que vinham esta porta ainda era a mesma que existia antigamente. Só que por fora meteram uma tábua. Sabe em que parte da casa nasceu o seu tio? Em que parte da casa é que o António nasceu? Ele nasceu em casa, certo? Todos Nasceu nasceram. aquela parte toda, ali aquela casa toda, tudo, onde eles estavam, viviam. Foi aqui nesta. Nesta? Aqui? Ali? Naquele quartinho sim, que nós sim. estivemos a ver? Então, a minha avó, logo casou, não gostou de viver aqui, porque tinha aqueles... A minha mãe é que teve todos aqueles tios velhinhos todos. E depois eles tinham uma parte nesta casa grande toda. Mas depois casaram e anuaram, mas a parte deles ficou aqui. Mas na altura deram essa parte à minha mãe. Deram a parte deles, que era uma parte, cada um tinha a sua parte aqui, se fizesse falta. Eles tiveram as suas casas, foram para elas e eles depois ficaram aqui. O meu tio, pronto, já sabem, irmão da minha mãe, tive a pouca sorte de falecer, foi para a tropa, como vão os outros, o meu também vão para a tropa. E olha, é assim. Do resto não sei mais nada. E a sua mãe onde é que nasceu? A minha mãe também foi naquela casa, na tais casa. Ali naquela ali atrás, não é? Sim, sim. Esta toda por aqui. Existem objetos que pertenceram ao seu tio? Tem, não. Os meus E, pais, e dos seus pais têm? meus pais, Os pais têm móveis. Móveis, não é? Tem lá dentro, na casa do tio Luís, tem lá ainda muitos móveis que eram do meu E irmão. se calhar também são da altura do António, não é? Tem um guarda-fatos, tem uma cómoda, umas arcas grandes de madeira antiga que também eram deles, ainda são daquela época. Há ali alguns móveis aqui dentro nesta casa, acho que não tem nada. meus avós foram criados por aqui, os tios, foi tudo criado assim. Muito bem. Depois, mais tarde, é que já estava aqui um irmão meu a viver, eu vivi no Porto. E quando vivi no Porto, pronto, casei para lá. E ele é que vivia aqui, estava tudo, já se sabe. Muito Depois bem. eu dei um arranjinho à casa, mas ficou tudo na mesma. Pronto. Que ligação tem com esta casa para que nunca a tenha dividido ou restaurado? Olha, pronto, ok. Eu não nasci e liguei sempre com os meus pais, muito bem com os meus pais. Pronto, eu estive em Lisboa, tenho esta família General Notão de Matos, vim lá trabalhar e eles vieram pedir aqui para eu ir para lá, tomar conta dos bebés que tinham recém-nascidos. E eu fui,
Mas a minha mãe ficou sempre cheia de coisa, porque, ai, fazes-me falta, fazes falta. Eu ainda estive lá uns anos, mas assim que tudo vim. Depois casei, a minha mãe, onde é que tu vais ficar aqui? Ai, mas o meu marido não queria ficar aqui, porque ele era ali da senhora da luz, ali da Arcozil, e não queria ficar. Mas, assim, ó filho, a minha mãe está tão velhinha, está doente, e nós vamos ajudá-la. E assim foi. A coisa da minha avó, porque eu dormi sempre com a minha avó. E era muito ligada à minha avó. Eu era capaz, sei lá, deixava tudo para a minha avó. E como éramos assim muitos irmãos, eu era mais a querida porque ia com ela aqui, ia com ela ali. E fui sempre amiga dela. E então quis manter, não é? E quis manter, sim. Manter, Minha preservar as coisas da sua avó, Sim, é isso? Foi assim que ficou. Foi sempre ficou assim. Talvez fizesse a geneira, porque eu podia viver noutro sítio, viver no Porto ou em Lisboa, e não tive... Mas arrependeu-se? Não é feliz aqui? Por vezes. Por vezes. Agora a Dona Conceição vai nos ajudar a fazer a árvore genealógica. Sabe Chegue-se mais ali para a beira deles. Sabe os nomes dos irmãos dos pais do António Saliones? Ver o nome dos pais? Os irmãos da sua avó. Os irmãos da minha avó. A minha avó não era de cá, era de Viana. Minha avó. Não sei a família dela como era. Não se lembra do nome dos irmãos dela? A minha avó tinha, sei. 3 rapazes e 2 raparigas, 5 filhos. Lembra-se dos nomes deles? Sim, lembro. Vai escrever. Quais eram? O que está na guerra, que estive na guerra, morou na guerra, era António. Deixa Não, os irmãos da sua avó Isabel Clara. Ela disse não sabe. Da minha avó não sei porque não eram de cá. Só conhecia a minha avó. E nem do seu avô Sebastião, os irmãos dele. Lembra-se dos O nomes? Sebastião, se lembra. Os irmãos Os irmãos. Do Sebastião do meu avô já não. É Isabel Clara Barbosa. E Sebastião de Souto Maior Leones. São os Eram os pais pais do António. do António. Temos os irmãos dele. É a bisavó da... Já não se consegue lembrar de mais nomes. Quer os irmãos também dele? É a Isabel, o Joaquim, o José e o António. Sim. E o nome todo ficava bem. Mas ela, se calhar, ela deve saber o nome, não? É de Saliones, sim. É sempre Saliones. A sua mãe, como é que era? O nome da sua mãe todo? Minha mãe era Isabel de Sá Leones. E o irmão da sua mãe? Era a mesma coisa também. Joaquim Saliones. Joaquim de Sá Leones. E o outro José de Sá Leones. E o António que estava morando na França era António de Sá Leones. Eram todos o nome da mãe. Não tinha. As filhas, tinha 2 filhas, que era a minha mãe, Isabel Gisele, e Conceição Sá Leones. Era a minha madrinha. Tu és os filhos? E agora, quer-nos mostrar então esse livro que você tem aí? Quer-nos falar sobre ele? Que você está aí com o livro? Ora, mostre-nos lá. O livro é mostra o seu tio lá em Chorós. É aqui a aprender. Ora, mostre lá então. Explica-nos lá o que é que tem aqui. Sabe? António de Sá Leones. E este senhor era o quê então? Era irmão da minha mãe. Era seu? Era Não. o seu o quê? Era irmão da minha mãe, Isabel de Sá Clara Barbosa, da minha avó, e Sá Leones da minha mãe. Quer-nos contar alguma história, coisas? Por exemplo, você tem 83 anos. Diga-me uma coisa. A vida aqui em Moreira do Lima, ao longo dos anos, tem mudado muito. Como é que era Moreira do Lima antigamente, quando você era pequena, como estes meninos? Diga-me lá. Era professora. Conte-nos. Era horrível. Era brincar. trabalhar de sol a sol. Não Manhã à brincavam. noite.
Para ali para a Quinta Nota de Matos, a apanhar azeitona, um capuchinho para a cabeça, a chover. E eram vários tostões de cada rasa de azeitona. Pequena rapariga como estas. Escola! Iam descalcinhos a pé para lá para a escola. Eram tempos muito difíceis. Foi assim. Era assim Havia carros, por exemplo, hoje em dia, os meninos, ninguém vai a pé para a escola. São doutores. Meu tempo, meninos, vocês fujam desse tempo. Mas era o tempo de guerras, não se esqueçam. Havia, por exemplo, havia muita miséria. Por exemplo, você alguma vez passou fome quando era pequena? Não passámos fome. Porquê? Porque trabalhávamos ali todos, de pequenos a grandes. Tá? As minhas irmãs iam para aquelas serras, não sei se conhece a Serra da Arga. Sim. Elas iam todos os dias e vinham a pé. Levavam qualquer coisinha na saca para comerem lá ao almoço, mas nada, vinham para cima. E de manhã a romper o dia outra vez. E nós, os mais novos, ficávamos cá, tínhamos gado, colgado, e seixar, e labrar, e fazer tudo no campo. Aquela serra lá acima para ficar todos, mato. Saltos no meio dos panelos. Olha, eu só digo, bem uma vida de cão. Olha, diga-me uma coisa. Mas foi toda a gente. Claro, toda a gente. E era assim, era você e toda a gente em Moreira de Lima. Porque estes meninos, uma coisa que eles também têm que descobrir é como é que se vivia em Moreira de Lima antigamente. Na altura da Primeira Guerra e assim, não é? Que havia também... senhoras raparigas com 7 anos já iam servir. Para ir com o gado de labrador, sabem? Vocês? Esse é que era a má. Com pequeninos já iam servir. Para aquele do labrador, para o outro, para irem com o gado para o campo e assim. Era assim a vida, desgraçada. A escola, só ia quem queria. Se não quisesse ir à escola, não ia. Eu, por exemplo, fui para a primeira classe, ficou ali. Você só fez a primeira classe? Sim. Mas aprendeu a ler? Aprendi um bocadinho. Porquê? Depois é que o tempo, mas não aprendi a ler nada. Você não aprendeu a ler na escola, mas aprendeu a ler como? Não, Porquê que você aprendeu a ler? A coisa era ter o meu nome, saber-se fazer o nome. Sabe porquê? Porque o meu falecido avô também, é assim, não aprendeu na escola e ele lia muito bem, escrevia muito bem e aprendeu sozinho pela necessidade da vida. A cidade da vida, eu sei. A irmã da minha mãe, Mas a irmã dela, nunca andou na escola, sabia ler, mas não sabia escrever. E você, então, diga lá, como é que você... Eu ainda estou para isso com revistas e agora que não faço nada, ainda... Entretém-se a aperfeiçoar, não é? Mas não é bem, é que me entretenho, eu não faço nada e... Estou-me a ficar mal da vista e já não posso, às vezes, fazer o que quero. Muito bem. Olha, diga-me uma coisa, e as estradas já antigamente, como é que era? Havia muitas estradas aqui em Moreira ou era tudo assim como nós subimos aqui este caminho agora para chegar à sua casa? Caminho de cabras, que ainda hoje há, e de carro de bois, que ainda hoje os há. Mas já há menos, mas poucos, não é? Porque hoje em dia usa-se os tratores, que é mais fácil, não é? Agora é mais, o gado dos lavradores desapareceu, agora é tratores. Muito bem. E por isso já havia, a gente trabalhou a ganhar 3 escudos, como as mulheres ganhavam 3 escudos, sequinhos. E trabalhava-se de madrugada até à noite. Eu sei, eu tenho lá um vizinho. E os homens eram 6. Então, digam lá, aqui para a doutora Paula, ver se vocês sabem ou não. Vocês sabem o que é o escudo? Sim. O que é? Antiga. A moeda? Antiga. Ou seja, antes do euro tínhamos o escudo, certo? Mas agora eu vou-vos dizer uma coisa. É que no tempo da Primeira Guerra Mundial, 3 escudos era muito dinheiro. No meu tempo, 3 escudos não dava para nada. Agora não. Não é? E o dinheiro foi, cada vez foi o quê? Eu com 3 escudos não comprava nada. No meu tempo, que eu ainda sou do tempo do escudo. O escudo, o euro só veio quando eu acabei o curso, quando comecei a trabalhar. O que é que você conseguia fazer com os 3 escudos? Olha, filho, eu fazia, naquela altura ainda se fazia qualquer coisa, porque o escudo ainda valia um bocadinho. E antes a minha mãe, eu era rapariguinha como vós, e a minha mãe havia uma mercearia lá ao fundo, lá na estrada, que até está arruinada, não sei se devem saber, que era a mercearia antiga, lá ao fundo. Eu ia por aqui com um carreiro, corria por aí abaixo, a minha mãe dizia, olha, não tenho cevada, olha, não tenho isto,
Oh mãe, e agora? Bem, não está. Olha, eu era pequena assim como vós, corria por aí fora, por aqueles carreiros, buscar as coisas para a minha mãe. Era assim a vida. E levava para ali os escudos quaisquer, trazia a cevada, trazia isto, trazia aquilo, pronto. Depois, pronto, ainda estive em Lisboa, depois casei para o Porto. Depois de 25 de Abril, o que é que podia fazer contra esses escudos? Quando eu não fazia nada, era uma verdade. Já ganhava mais um bocadinho, já ganhava 6. Nada, não se podia fazer nada, mesmo nada. Mas os meus pais e os pais dos outros crianças sofreram muito, porque não tinham abono, não tinham reforma, não tinham nada. Só depois, quando entrou o Marcelo Caetano, esse deu um jeitinho, que ainda começaram a dar os abonos às crianças do campo. Esse ainda deu um jeitinho. Só depois veio o 25 de Abril, aquilo foi tudo embora e tudo acabou. Pronto, mas eu quando casei, olha que o meu marido, um engenheiro, e pertencia à banda da engenheira do Porto, e olha que ele ganhava 900 escudos. Mas sabem que nessa altura, por exemplo, eu não sei se tem noção, mas é assim, com, por exemplo, 100 contos comprava-se uma casa. 100 contos é como se fossem 500 euros hoje, não é? Comprava-se uma quinta. Sabem disso? Ora, diga. Mais que os 6 escudos já se compravam Jesus. Não têm noção, não é? É para vocês, pois, isto é que é importante. Comprou o carro com 200 escudos que em euros custa 40 euros. Não saber? Exato, estás a ver? E agora, comprava? Agora não. Porque eles podiam andar com os pais no colo, porque os pais hoje vão levar o menino à escola de carro. Estão um bocadinho longe. Chegam à estrada, têm um autocarro para levar os meninos à escola. E antigamente, no meu tempo, sabes que é um saquinho de linhagem de deitar milhos ou centeio? Fazia-se um capuchinho, metava-os para a cabeça e eles assim para a escola. Nem de carta-chuva tinhas, percebes? Era assim no meu tempo. Ia à escola, bom dia senhora professora, bom dia senhor professor. E ele dizia uma coisa qualquer e nós caladinhos, não podíamos estar a responder. Deus me livre, que acusavam-nos e eles eram castigados. Mas enfim. Era um extremo, não é? Mas sabe o que é isso agora? É a liberdade. Porquê que os irmãos do António não foram para a guerra quando ele também foi? Não foram chamados. Não, mais velhos já. Eles não foram chamados, nem tropa fizeram. Mais das pessoas nem fizeram tropa. Depois eram chamados se fosse preciso. Logo novinhos a trabalhar com o pai, com avós, com assim. Era assim a vida daqui. Obrigada por nos receber em sua casa. Olha, desejo respeito pelos senhores professores, porque é uma grande coisa para vos ensinar. Não, vocês ficam burros como eu fiquei. Ora, então onde é que está o moinho? Diga lá. Aqui. Que a água passa, vai para ali, mas passa aqui embaixo. Havia ali por trás um quadro de pedra, a água vem para aqui por baixo, passa por aqui, sai ali. Depois em cada leira até lá acima tinha uma coisa em pedra, onde a água passava de uma leira para a outra até chegar aqui. Tudo trabalhado por eles, que eles é que fizeram esses tubos todos em pedra. Então, o António era agricultor, vivia da agricultura e pedreiro, não é? Era, mas eles iam mais, os homens é que iam mais trabalhar das pedras. As mulheres é que ficavam mais atrasadas na agricultura. Da agricultura. Ele não está aqui, mas é a casa do outro irmão? Do tio, portanto, tio do atual dono desta casa, portanto, do tio do Luís Leones Lopes, que é o dono desta casa. E qual era a relação dele com o António Saliones? Era sobrinho. Ah, então é de outro sobrinho. É sobrinho, esta casa é de outro sobrinho. Aqui era uma sala, que depois da parte da colada, aquela casa da minha prima, que era a cozinha. Isto aqui era uma sala, depois é que fizeram aqui umas divisões. Mas isto aqui era uma sala, depois improvisaram aqui uma cozinha, o pote é o antigo, de aquecerem a água. É o pote. Aqui era a sala antiga, uma sala, que ainda é a mesma sala que havia naquele tempo, que esta sala foi sempre assim, embora diferente alguma coisa, mas era a sala. Este guarda-fatos era da minha avó, já tinha sido da minha bisavó. Esta é portanto, sobrinha do António, que morreu com 12 anos.
é cómoda, pronto, a cómoda antiga também, era do tempo da minha avó, que eu já conhecia sempre assim velhinha. Pois. E este é o meu tio, que é o dono desta casa. É o Sr. Luís que Eu- neste momento Este não é é? aqui quando ele era mais novo, ali agora mais velho. Que está hospitalizado, É. não é? Lá estão alguns tios que foi no meu casamento, estão todos os meus tios que eram vivos. Naquela altura já estavam todos vivos. E aqui temos uma paisagem bonita. É isso aí, pronto, não tinha muito. Era só- As janelas ainda são exatamente As como janelas, não, antigamente. não eram estas já foram postas mais tarde. Mas estas portas ainda são as antigas. Estas portas. E aquela porta também ainda era antiga. Não tem chave, é uma tranca. Não Pois. tem fechadura. Estes buracos era onde metiam as trancas, isto tirava e a porta abre. Todas as portas antigas não tinham chaves, não tinham fechaduras, tinham uma tranca e depois algumas tinham um tranqueiro que fechava e ficava fechado. Esta arca também é muito antiga, também era do tempo já dos meus bisavós. Esta e outras estavam no quarto. E o teto já O foi, teto já tiraram, meteram esse tipo. E este chão também já é outro. Também já. As paredes é que tem A casa é a mesma. Era o quarto que havia maior, era este. Tem outra caixa antiga que é esta. Tranca já à porta. Tranca já à porta. Uma casa que, segundo se falava, já em 1700, os donos disto, já exportavam vinho e azeite da América e para a França. Aquilo que se sabe, precisamente naquela altura que foi lá da guerra, eles não tinham condições nenhumas e os abastecimentos e tudo deixaram de existir. De maneira que eles depois tiveram um ataque e eles, claro, foram para responder ao ataque e quase ficaram lá, quase todos. Eles já ouviam falar muito, porque era Precisamente, quer dizer, o problema que está deles é que naquela altura eles não tinham acesso a nada. E portanto, eu não sei até o que é que eles comeriam lá.